Então, mesmo sentados, vamos viajar até Filadélfia. E a melhor forma de lá chegarmos é abrir o livro do Apocalipse, capítulo 3, versículo 7. Apocalipse, capítulo 3, versículo 7, a minha tradução diz assim: Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: Isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta que ninguém pode fechar. Que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis que farei aos da sinagoga de Satanás, ao que se dizem judeus e não o são, mas mentem, eis que farei que venham e adorem, prostrados a teus pés, e saibam que eu te amo. Porquanto guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para pôr à prova os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Ao que vencer, eu o farei coluna no templo do meu Deus, de onde jamais sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu da parte do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Há características interessantes nesta carta, comparativamente com as outras, mas antes disso vamos procurar só ver um pouco da história, daquilo que a arqueologia nos tem trazido até aos dias de hoje, para procurarmos entrar um pouco dentro daquilo que foi o contexto histórico, político, cultural, económico, até religioso, do contexto da envolvente desta igreja. Ali temos, Filadélfia está naquele roteiro que temos seguido e é a penúltima igreja desta série de 7 igrejas. Lembrar, naturalmente, que o número 7 é um número que tem um significado muito importante na Escritura, que aponta no sentido não necessariamente da perfeição, mas de completo, pleno. É mais essa a ideia que é transmitida aí, e o inverso, número 6, é imperfeição. Claro que quando nós ainda espiritualizamos, por assim dizer, mais esta questão de numerologia, e eu não vou normalmente por aí, mas 7 acaba por estar muito associado então com a perfeição, com santidade, e o 6 ao diabo, a Satanás. Inclusive, o chamado número da besta, não é? Que alguns têm ouvido falar, é considerado como 666. E, de novo, é numerologia, mais adiante chegaremos lá, mas a ideia da trindade satânica, isto é, 3-6, ao invés de 3 setes, que é o Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Tudo isto, naturalmente, são conjecturas que eu apenas trouxe aqui à colação por causa do número 7, que aparece várias vezes no livro de Apocalipse. Então estamos a chegar à 6ª igreja e, curiosamente, poderia ser uma igreja que fosse imperfeita, uma igreja que até tivesse uma boa dose de reprovações. Pelo contrário, é a única igreja das 7 para a qual não há uma acusação, uma reprovação. O que significa que aqui o facto de estar nesta ordem número 6 não significa rigorosamente nada daquilo que pode ser a ideia de 6 ser imperfeição, porque não tem nada a ver com isso. O 6 ou o 6º lugar aqui não se aplica de modo nenhum. A próxima igreja que nós iremos considerar para a semana é Laodiceia, aquela igreja que os irmãos também têm ouvido, que não é fria nem é quente. Mas vamos considerar então ali de Filadélfia. Como é que este nome surgiu? De onde é que vem? É de facto muito interessante. Então o slide seguinte vai nos ajudar a entrar exatamente aí. Nos dias de hoje é Alazeir,
que está naturalmente na Turquia. Todo aquele conjunto de igrejas pertence àquilo que é hoje a Turquia. Na altura era a Ásia Menor, mas a Turquia de hoje, que de facto é um país enorme, imenso. Curiosamente, embora não tenha graça nenhuma do nosso ponto de vista, mas um país fortemente islâmico, onde a religião islâmica é responsável por 98% de seguidores na Turquia de hoje, portanto, fortemente islamizado, em que as igrejas evangélicas, as igrejas cristãs são pouquíssimas, e mesmo no meio dessas aparecem as igrejas ortodoxas e, portanto, igrejas evangélicas são muito poucas. É um aspecto interessante que eu estou a aflorar aqui, porque mais adiante nós iremos ver alguma coisa sobre isso. Filadélfia hoje é Al-Azhar, ou Alá-Sheir, cidade de Deus. Interessante, não é? Alá, e este nome é familiar, não é? Sher, então, cidade de Deus, não é? Em hebraico poderia ser Yer Yahweh, não é? Digamos, fazendo aqui a comparação. Em que Yer é cidade, assim como Jerusalém, a cidade da paz, que é Jerusalém. Tem ali algumas fotografias, imagens daquilo que são reminiscências desse passado. Em cima, logo à esquerda, tem a moderna cidade de Al-Azhar. Vai-nos dar aqui, então, já a indicação de como surgiu este nome, como é que a cidade foi fundada, a sua origem. Filadélfia era uma cidade da província romana da Ásia Menor, no ano 150 a.C. Atalo fundou esta cidade no Vale Cógamo, no sopé do Monte Molo, mais ou menos a 122 quilómetros de Esmirna. E lá temos aquelas várias cidades, não é? Esmirna, Tiatira, Éfeso, etc. A cidade de Filadélfia tem este significado, amor fraternal. Amor fraternal porque a própria palavra, e há aqui uma dose grega tremenda, na cultura, na língua, etc. Filadélfia é composta por duas palavras que têm este significado. Philos, que é amigo, Delphos, que é irmão. São duas palavras em grego. Philo, amigo, Delphos, irmão. Juntando estas duas, nós temos o quê? Amigo do irmão. E a ideia foi exatamente esta. Então foi este Átalo que fundou a cidade em homenagem ao seu irmão Eumenes II, que o precedeu no trono. Portanto, Eumenes esteve primeiro no trono, foi amigo do seu irmão, passou-lhe o trono em devido tempo e o seu irmão, em ato de gratidão, então estabeleceu, fundou esta cidade em homenagem ao seu irmão, por causa da grande amizade que os ligava, não é? Tem aqui algumas ruínas, vê-se que por estas sobras de pedras, não é? Que seria uma cidade significativa, com imponentes edifícios, mas ao mesmo tempo nós vemos edifícios modernos ali à volta das ruínas. Isto acontece em várias cidades. Eu nunca estive nesta região do mundo, estive uma vez em Tessalónica e é interessante também porque lá exatamente nós temos uma parte das ruínas da cidade antiga, dos dias do apóstolo Paulo, e depois temos à volta a cidade nova, com novos edifícios, moradias, prédios, tudo à volta. Isto é comum, ainda que em alguns lugares a cidade tenha sido completamente arrasada e a nova cidade tenha surgido 2, 3, 4 quilómetros de distância. Não é o caso. Aqui nós temos as ruínas da antiga cidade, ou de parte da antiga cidade, a par de edifícios modernos. O slide seguinte. Tem ali um mapa. Este mapa foi trazido mais das viagens missionárias do apóstolo Paulo. E nós temos aqui a viagem do apóstolo Paulo a Roma, aqui nesta parte, mas temos lá mais adiante a Judeia, Jerusalém, Cesareia, Antioquia, está ali em cima, e então aqui vem exatamente, os irmãos estão a ver ali algumas voltinhas de cidades ou de zonas por onde o apóstolo Paulo passou, e cá mais em cima temos ali Patmos, a tal ilha, e depois temos Éfeso,
e toda aquela região, e ali está a Filadélfia, Laodiceia, aqui. Tem aqui Colossos também, tem Sardes, Tiatira, Pérgamo, Esmirna, e tem, digamos, Paulo foi batendo, por assim dizer, em todas aquelas localidades. Isto fez parte de uma das viagens missionárias do apóstolo Paulo. Portanto, vemos que foi de facto uma região do mundo muito populosa, muito ativa naqueles dias, e por onde o apóstolo Paulo naturalmente andou nas suas viagens missionárias. E, portanto, foi deixando algumas igrejas. Não há indicação de que o apóstolo Paulo tenha estado em Filadélfia e ali pregado o Evangelho e constituído uma igreja. Como isso, por exemplo, acontece com outras, como o caso de Éfeso, também de Colossos, que não faz parte desta aqui, mas Laodiceia, o apóstolo Paulo possivelmente passou por lá, a dado passo de uma das suas viagens missionárias. Os irmãos veem então aquela parte ali onde estão as igrejas, a Ásia, era a Ásia Menor. Mais para dentro tem Galácia, e nós temos a carta aos Gálatas, várias igrejas na Galácia, e depois tem a parte da Capadócia, não é? E então tem Cilícia e tem depois aqui Antioquia, exatamente ali embaixo. Esta é a Antioquia da Síria, que foi, digamos, a grande igreja missionária, de onde o apóstolo Paulo saiu, juntamente com Barnabé, para a sua primeira viagem missionária, e depois retornou ali. Por isso mesmo, digamos, estas linhas começam e terminam ali em Antioquia. Obrigado. Vamos ao slide seguinte. Um facto notável sobre esta igreja, até na sua posição geográfica, a estrada que de Éfeso ia para leste, portanto no sentido interior da Ásia Menor, tinha uma concorrente àquela que vinha do porto de Esmirna, passava por Filadélfia e através da Frígia dirigia-se para um grande planalto central. Filadélfia, se observarmos bem, ficava na rota da estrada do correio imperial que vinha de Roma e atravessava o porto de Troade, seguindo para Pérgamo, Sardes, Antioquia, capital da Pisídia, depois de atravessar outras regiões. Esta via alcançava Antioquia, capital da Síria, e finalmente, costeando, alcançava Jerusalém. Eis uma das razões porque o Senhor disse: eis que pus diante de ti uma porta aberta. Isto é um detalhe muito interessante, porque de facto aquela cidade servia um bocadinho de placa giratória, digamos, de duas grandes estradas que atravessavam em direções distintas. Slide seguinte. Vamos então entrar aqui de facto no texto e voltamos aqui. Apocalipse capítulo 3, aquilo que está ali, de certo modo, já tem mais a ver com o texto. E diz assim: ao anjo da igreja em Filadélfia. E este ao anjo da igreja nós já nos habituámos que é sintomático. Aparece sempre em cada uma das igrejas, porque é de facto quem é Jesus, que anda pelo meio das igrejas e que dirige a carta ao anjo, sendo que o anjo aqui é o pastor, é aquele que é mensageiro, e é nesse sentido que a palavra anjo aparece, referente ao pastor, porque o pastor é mensageiro de Deus. Os anjos foram mensageiros de Deus, trouxeram novas de grande alegria. Lembram-se, no caso de Jesus. Então o pastor é aquele anjo de Deus que traz a mensagem. Isto neste contexto do Apocalipse. Então ao anjo da igreja em Filadélfia escreve. E agora vamos notar. Isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Vários aspectos aqui importantes que, de certo modo, nos levam a apontar para Jesus, com várias características, como ele se apresenta. E aquilo que nós encontramos aqui, já encontramos em todas as demais cartas. Jesus sempre se apresenta de uma determinada forma. E neste caso aqui, aquele que é santo. Não temos dúvida alguma que Jesus é santo. É o santo de Deus. Mas também que diz o que é verdadeiro. E verdadeiro porquê? O que é que a ideia de verdade ou verdadeiro tem aqui? Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém veio ao Pai senão por mim. Então em Jesus há
a verdade, tão somente a verdade, nada mais do que a verdade. Mas também pode haver aqui uma outra ligeira interpretação, um pouquinho diferente, que é verdadeiro no sentido de real, não é imaginário, ele existe mesmo. Ou seja, Jesus não é uma imaginação, Jesus não é uma ideia, Jesus é real, é verdadeiro, existe mesmo e ele está aí para chegar junto das igrejas. Então ele é santo, é verdadeiro, existe mesmo, nele está toda a verdade, nele reside toda a verdade. E depois há aqui um detalhe que é interessantíssimo, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. E meus irmãos, este aspecto é tão interessante quanto, digamos, aquilo que de certo modo, nós podemos considerar tem a ver com o futuro, tem a ver com aquilo que vem a ser o reino de Deus. Então, tem a chave de Davi. Os irmãos lembram-se quando Jesus estava a falar com alguns dos discípulos e, voltando-se para eles, perguntou: quem dizem os homens que eu sou? Ou quem dizem os homens ser o filho do homem? E é Pedro, de certo modo, alguns dizem, uns dizem que tu és Elias, outros que és João o Batista, ou que é algum profeta. E Jesus voltou-se para eles, e vós quem dizeis que eu sou? E aí é Pedro que fala e diz, responde, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E depois Jesus diz, na verdade não são palavras tuas, foi o Espírito de Deus que te revelou. E depois ele também diz, e tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e te darei as chaves do reino. E daí, digamos, ser muito popular, pensar que ninguém entra no céu se não for através de Pedro, porque ele é que tem a chave, não é? Também alguns, de certo modo, associam Pedro com o fazer chuva ou o bom tempo, não é? Porque parece que ele tem as chaves lá das nuvens todas, não é? Então esta ideia aqui, que mais não é do que uma ideia mundana, popular, nada tem a ver realmente com a questão de Escritura em termos de ninguém entra no céu se não for através de Pedro. Não é? Ora, não é isso que está. Ninguém entra no céu se não for através de Jesus. Porque foi ele mesmo que disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai, não sei por mim, disse Jesus, não é? Mas o que foi isso de Jesus ter-se voltado para Pedro e disse, tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja e te darei as chaves do reino. Significa, e para a Igreja Católica, Pedro aparece como tendo as chaves na mão, não é? Essa ideia está muito firme, muito associada aí. Então significa que Pedro abre e fecha? Não. Quando nós chegamos aqui ao livro do Apocalipse, vemos exatamente que a ideia é diferente. É que é Jesus que tem as chaves, e as chaves de quê? Tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. E esta ideia da chave de Davi leva-nos a ir um pouquinho mais atrás e a pensar nesses termos. Nos dias de Davi, do povo judeu, as pessoas eram salvas se ou através de quê? Eram salvas se aceitassem o Deus de Davi, vamos chamar-lhe assim, o Deus dos judeus, e se, aceitando o Deus dos judeus, fossem circuncidados. Eram duas questões fundamentais. Aceitar o Deus Jeová como o Deus único e, consequentemente, ser circuncidado. Ou seja, alguém podia não ter nascido entre os judeus, mas sendo de outros povos, entrando, aceitando o Deus dos judeus e sendo circuncidado, no caso, naturalmente, dos varões, então, com isso, como que se lhe abria a porta de Davi e passava a pertencer ao povo eleito, ao povo escolhido. E os irmãos sabem que, de certo modo, em parte, foi exatamente isso que Deus deixou àquele povo como promessa, como responsabilidade, que era poder chegar aos outros povos com o quê?
exatamente com esta mensagem de que não há outro Deus a não ser o Deus de Israel, o Deus de Davi, ou se quisermos, até vamos mais atrás, para sermos mais exatos, o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, não é? Mas foi depois também o Deus de Moisés, o Deus de Davi, etc. Então, este Deus tinha que ser anunciado aos outros povos. E, digamos como que Davi, quando é referido aqui, em termos de reino, o reino de Davi, tem a ver exatamente com essa ideia do império que se estendeu, império não, um vasto território que se estendeu e que alcançou, digamos, territórios na Síria, mais a norte, até mais para os lados do Egito, e que de facto, no fim de contas, foi a conquista da terra prometida no seu todo. Então, aqueles que quisessem pertencer ao povo de Deus, tinha que ser através, digamos, de Davi, juntando-se ou fazendo parte disso. Agora, Jesus aparece aqui como sendo, por um lado, ligado a Davi. E pensando naquele em que Jesus também é filho de Davi. Filho de Davi naquele sentido de ser da descendência de Davi por parte de quem? De Jessé, não é? Vem daí. Agora, Jesus é aquele que tem a chave, aquele que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Quer isto dizer o quê? Ele tem a chave da entrada no reino de, se quiséssemos aqui seria no reino de Davi, mas agora no reino de Deus. Não é? E, meus irmãos, há aqui uma mudança. E esta mudança é interessante na medida em que, até os dias de Jesus, era de facto, o povo escolhido era o povo judeu. A partir de Jesus, o povo escolhido quem é? São os seguidores de Jesus. São os discípulos de Jesus. Por outras palavras, é a igreja. Então, Jesus é agora aquele que tem a chave de entrada na igreja ou neste reino de Deus, não é? E ele apresenta-se desse modo. Jesus é aquele que tem a chave de Davi, aquele que abre e ninguém fecha, o que significa que quando alguém entra no reino de Deus, é por causa de Jesus, e entrou e já não vai ser posto fora, não é? Então a ideia de que aquele que, como Jesus também disse, aquele que vem a mim de maneira nenhuma, o lançarei fora. Então esta ideia aqui. E vamos passar então ao verso 8. O verso 8 diz: conheço as tuas obras. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta que ninguém pode fechar. Que tens força, entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Tenho posto diante de ti uma porta aberta. Por isso eu há pouco chamei a vossa atenção, ainda que levemente, para o facto de que Filadélfia estava numa encruzilhada de duas grandes estradas. Uma estrada que vinha, digamos, praticamente de norte, ou que vinha de Éfeso, fazia aquela virada, ia na direção mais sul, e uma outra que ia mais na direção leste. E então passavam por ali. Filadélfia era um ponto de passagem. Interiores, cidade interior, mas ponto de passagem. E esta ideia de que uma porta aberta. Também a ideia de porta aberta seria aquela em que a igreja estava permanentemente pronta para anunciar o Evangelho. Uma igreja de porta aberta é aquela que está pronta para receber outros. Uma igreja que não é fechada, uma igreja que não é elitista, uma igreja que não é sectária. E a igreja de Filadélfia, de facto, não era. Ainda que, e este é um aspecto, fosse uma igreja pequena. Uma igreja pequena, como ele diz mais adiante. Mas ele diz, ninguém pode fechar. Tens pouca força. Entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. E aqui temos uma característica da igreja, mas ao mesmo tempo também um louvor, podemos dizer. As igrejas têm a dimensão que têm e a força que têm. A nossa igreja não é uma igreja grande. Digamos, para o contexto português, eu direi é uma igreja média. Penso que os irmãos, alguns conhecem outras igrejas. Muitas igrejas em Portugal, igrejas evangélicas, têm 20, 30 membros. Algumas têm algumas centenas de membros.
E até uma ou outra pode chegar perto de 1 milhar de membros. Não são igrejas assim grandes por aí além. E são poucas. Mas a maioria das igrejas evangélicas em Portugal tem 20, 30, 40 membros. Então, nesse sentido, a nossa igreja é uma igreja média, podemos dizer. E em termos de membresia, quando nós vamos lá ao registro das igrejas que estão na Aliança Evangélica, vemos exatamente isso. A nossa igreja é uma igreja média. É uma igreja média, mas que tem alguma força, mas não é muita, não é? Então, esta ideia... Agora, reparem, quando Jesus está a dizer uma igreja tem pouca força, entretanto, ou seja, apesar de ter pouca força, uma igreja que guardou a palavra e não negou o nome. E isto, meus irmãos, é com certeza alguma coisa também que nos deve estimular, nos deve servir de encorajamento. Nós podemos não ser uma igreja grande, não ter muita força, não ter uma grande influência, um peso grande em Matosinhos e por aí fora, mas devemos ser uma igreja que tem ou que guarda a palavra. E guardando a palavra, não nega naturalmente o nome de Deus. Não nos envergonhamos do nome de Deus. Não nos envergonhamos de dizer, eu sou membro da Igreja Batista de Matosinhos. Amém? Podemos dizer isso, não é? Não nos envergonhamos. Agora, meus irmãos, isto é nos dias de hoje, em que é fácil ser membro da Igreja Batista de Matosinhos, não é? Rebobinem aí no tempo em que em Matosinhos não era assim tão fácil. E podem pensar, isso foi há 200 anos. Não foi, não. Talvez há 40, 50. Eu lembro-me que algumas das primeiras igrejas, e a Igreja Batista de Matosinhos é uma das primeiras igrejas batistas do país, como sabemos, quase a chegar aos 100 anos, mas a primeira Igreja Batista do país foi aqui o Tabernáculo, no Porto, que começou em 1888 e depois andou ali um tempo até que veio em 1908 a ser constituída como igreja, primeira Igreja Batista, e por isso celebrou o centenário há uns anos atrás. O que é certo é que aqueles nossos irmãos que eram membros daquela igreja e de outras como Viseu e outros lugares foram perseguidos, tiveram problemas. Eu lembro-me, alguns irmãos chegaram a conhecer o pastor Joaquim Eduardo Machado, era o nome, que foi aqui da terceira igreja do Porto. Ele foi pastor da igreja de Viseu e quando souberam que ele era pastor, despediram-no do emprego. A igreja não tinha condições de o sustentar, ele tinha que ter um emprego secular. Souberam que ele era pastor, despediram-no e ele lá foi vivendo já com alguns filhos, que inclusive alguns passavam à porta de casa e atiraram pedras e partiram-lhe os vidros da janela. Isto nos anos 40, 50. Não foi assim há tanto tempo. E no fim de contas é isto. Uma igreja que era pequena, de pouca força, que estava a implementar, que estava a crescer, mas que não negou o Evangelho, não negou a palavra e que não negou o nome de Jesus, mesmo e apesar das dificuldades. Verso 9. Eis que farei aos da sinagoga de Satanás, aos que dizem ser judeus e não o são, mas mentem, eis que farei que venham e adorem, prostrados aos teus pés, e saibam que eu te amo. E aqui, meus irmãos, temos alguns elementos interessantes. Este é um louvor, de facto, que é feito à igreja e o encorajamento também para que a igreja se mantenha fiel. Mas vejam o que diz. Eis que farei aos da sinagoga de Satanás. O que são estes, ou quem eram estes da sinagoga de Satanás? Sinagoga, nós sabemos que tem a ver com os judeus. Havia judeus espalhados por todo o império. E isso foi, meus irmãos, uma das vantagens tremendas das várias viagens missionárias do apóstolo Paulo e dos outros. Porque a qualquer lugar que eles chegavam, havendo uma sinagoga, era aí que eles iam. E era aí que certamente encontravam os judeus e que lhes procuravam mostrar que Jesus era quem? O Messias. E havia grande disputa. E ali estava Paulo pronto para discutir tudo isso e a dizer, eu já fui como vós, mas agora sou diferente. Então havia os da sinagoga. Mas aqui diz, da sinagoga de Satanás. E a sinagoga de Satanás o que era?
Sinagoga, então, acima de tudo, temos que pensar aqui como sendo um grupo que se reunia para estudar, um grupo que se reunia para adorar, um grupo que se reunia por razões espirituais, mas que aqui, sendo sinagoga de Satanás, era um grupo que realmente procurava ou que estava ao serviço de quem? De Satanás e não de Deus. E nós podemos pensar que esses poderiam ser judeus, mas será que eram mesmo judeus? Reparem, o versículo diz-nos alguma coisa daquilo que Jesus está a dizer. Eis que farei aos da sinagoga de Satanás aos que se dizem judeus e não são. E meus irmãos, aqui com isto leva-nos a pensar um pouco, a olhar para o texto. E eu gosto muito de olhar para o texto e de vos levar a isso. Aos que se dizem judeus e não são, mas mentem. Ou seja, não é pelo facto de alguém dizer eu nasci judeu que é do Senhor. Vou colocar as coisas noutros termos e, digamos, mais no nosso contexto. Alguns que dizem que são católicos, certo? Em Portugal dizem, eu sou católico. Não é, eu sou católico porquê? Porque o meu pai era católico, a minha mãe era católica e eu sou também. Mas vai à missa? Não. Segue, professa? Não. Então é católico de quê? Eu sou católico porque os meus pais eram. Então, é um pouco esta ideia aqui de alguém que se diz que é católico, mas na verdade não é. Mas teima em afirmar isso. Estes aqui eram da sinagoga de Satanás, dizem-se judeus, mas se fossem judeus deveriam praticar o judaísmo, mas não praticavam. Pelo contrário, eles investiam com toda a força sobre os crentes da igreja de Filadélfia, alguns dos quais ex-judeus ou antigos judeus de tradição. E depois diz, eis que farei que venham e adorem prostrados aos teus pés e saibam que eu te amo. E meus irmãos, isto aqui, só esta parte aqui, deixem-me dizer, é extraordinária. Porque de certo modo aponta para uma coisa que pode ter acontecido naquela altura, naqueles tempos, mas sobretudo eu creio, meus irmãos, que aponta muito para aquilo que ainda vai acontecer, mas também deixem-me dizer que já está a acontecer. E vou ser objetivo e claro. Os irmãos já ouviram falar dos chamados judeus messiânicos? Quem são eles? São judeus que nasceram judeus, de pais judeus, que praticaram durante tempo o judaísmo com tudo aquilo que são as normas, mas chegaram a um ponto de reconhecer que Jesus é o Messias. Porque os irmãos sabem, o judeu de hoje, e eu vou dizer esta expressão porque creio que os irmãos entendem. O judeu que se preze, que é judeu, mesmo judeu, ainda está à espera do Messias. Eles ainda vivem no ano 5000 e tal. Porquê? Porque eles contam a partir de Abraão. Não fazem aquela interrupção como nós fazemos. Estamos no ano 2020, digamos. Porquê? Porque com a vinda de Jesus, aquela contagem parou e há uma nova contagem. É antes de Jesus, depois de Jesus. Antes de Cristo, depois de Cristo. Para os judeus, não. Eles continuam a contar, porque para eles Cristo é nada. Mas há os judeus messiânicos, que são aqueles que já aceitaram que Jesus é efetivamente o Messias. Então, esses fazem parte da igreja messiânica. Esses são aqueles que vêm para adorar quem? A Jesus. E eu creio, meus irmãos, que em parte essa ideia está aqui, apontando-te para estes também. E eu creio que naqueles dias, naquele tempo, alguns judeus daquela cidade de Filadélfia também acabaram por reconhecer isso, que Jesus era o Messias, e vieram à igreja, não para lançar confusão, não para criar hostilidade, mas sim para dizer, nós também aceitamos que Jesus é o Messias. Tal como o apóstolo Paulo fez, ou melhor, Saulo de Tarso fez e converteu-se. Isso aconteceu. Saulo não foi caso único, naquele tempo aconteceu. E nos dias que nós vivemos hoje, e possivelmente, creio eu, cada vez mais, judeus deixarão de ficar hostis em relação a Jesus e aceitarão Jesus como Messias. Vamos passar ao versículo 10. Porquanto guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei na hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para pôr à prova os que habitam sobre a terra. E aquilo que está a dizer é que, profeticamente, Jesus está a dizer que virá uma grande
provação. Ela aconteceu naqueles tempos, uns anos mais tarde, e nós sabemos que toda aquela região ali foi objeto de grande perseguição religiosa. E não foi só a igreja de Filadélfia, foram todas as outras. E porquê? Porque durante o final do primeiro século, o segundo século, o terceiro século, houve perseguição de um imperador a seguir ao outro, vindo sobre os cristãos, onde quer que eles estivessem, e levando alguns, muitos deles, à própria morte. Então, reparem, porquanto guardaste, esta é a promessa que o Senhor Jesus faz, porquanto guardaste a palavra da minha perseverança. A ideia de perseverança aqui é, eles continuaram firmes, ficaram ali, e nós conhecemos bem aquele versículo que diz, aquele que perseverar até ao fim, esse será salvo. Bem se aplica aqui, ou aplicou nesta altura, eles guardaram essa perseverança, guardaram esse caminho, permaneceram fiéis, e se quisermos até, fizeram um jus ao nome deles, não é? Filadélfia, amigo de quem? Do seu irmão. E neste caso, os crentes dali eram amigos de quem? Do seu irmão. Quem era o seu irmão? É o nosso irmão Jesus, não é? Então, eles ficaram fiéis a Jesus. Também eu te guardarei na hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro para pôr à prova os que habitam sobre a terra. Agora, meus irmãos, notem esse detalhe. Às vezes, nós corremos sobre as palavras e elas deixam para trás um significado importante. Que para pôr à prova. E este pôr à prova, meus irmãos, leva-nos a pensar aqui o quê? Que as perseguições, muitas vezes, são o quê? São provas, provações da fé. Meus irmãos, nós hoje vivemos aqui em Portugal num tempo e num lugar de paz, não é? Mas só de pensar, por exemplo, que no Iémen, na Somália, na Arábia Saudita, na Indonésia, no Uganda, em alguns outros lugares, e eu não vou estar aqui a estender a lista, tem, por exemplo, o Boko Haram, que vai atrás dos crentes das igrejas, que os tira para fora, que os mata e incendeia as igrejas. No Uganda, Quénia, aqueles países de África fortemente islamizados. Há irmãos nossos hoje a sofrer por causa do Evangelho. Estão a passar por grande provação. De facto, tudo aquilo que está a acontecer está a provar a sua fé. São ou não são crentes? São ou não persistentes? São ou não fiéis aos senhores? Eu não sei o que seria de alguns de nós, aqui em Portugal, se passássemos por uma provação desse género. Queira Deus que nunca aconteça. Queira Deus que nunca aconteça. Porque a perseguição ou a provação que houve em Portugal nos dias do início das igrejas evangélicas neste país não é nada, ou não foi nada, daquilo que é a perseguição causada pelos islâmicos em alguns desses países. É terrível. Não é? É verdade, é verdade. É. Que venha. É isso, podemos dizer que sim. E a verdade é essa. Nesses países, a fé daqueles irmãos é firme, é viva, é sólida. Exatamente porquê? Porque eles não têm por apreço a sua vida. Eles estão prontos a dizer, senhores, estou nas tuas mãos. E a fé é uma fé viva, não acomodada, não que de certo modo é conformista e até está pronta para fazer acordos. Não, é uma fé que ou é ou não é. Ou somos crentes ou não somos, não é? E é um pouco isso que Jesus está a preparar esta igreja para aquilo que vem aí. E o verso 11 deixa aquilo que, no fim de contas, é a linha dominante em todo o Apocalipse e todo este tempo. Venho sem demora. A expectativa da vinda iminente de Jesus estava aí. Venho sem demora. Agora, meus irmãos, reparem. Há quanto tempo é que isto foi escrito? Mais de 1900 anos, não é? Será que 1900 anos é sem demora? Para os crentes daquele tempo, a vinda de Jesus era iminente.
Agora, os irmãos têm-me ouvido dizer isto, não é? Nós temos que viver cada dia como se fosse o último dia da nossa vida. Porquê? Porque das duas uma. Ou Jesus vem hoje, ou se quisermos amanhã, ou nós amanhã vamos ao encontro dele, não é? Não sabemos. Então precisamos é estar preparados para irmos ao encontro do Senhor. Seja porque Ele vem até nós, seja porque nós vamos até Ele. E esta vivência, esta ideia de que a minha vida está nas mãos do Senhor e a qualquer hora eu posso ir ao encontro dEle, leva-nos também a termos uma fé muito, muito ativa, muito atuante, uma fé muito revigorada. Porquê? Porque se eu sei que Jesus está pronto para vir, então, meus irmãos, eu estou pronto a fazer tudo para o meu Senhor, não é? Pensem só nisto. Se os irmãos soubessem, pensem isto para vós, está bem? É um teste. Se os irmãos soubessem que Jesus vinha amanhã às 9 da manhã, o que é que iam fazer? Pensem. O que é que iriam fazer? Queria saber onde era o encontro, não é? Mas há muitas coisas que hoje para nós são tão importantes e que não teriam mais importância, não é? Só esperava, não é? Aí. É. Os irmãos sabem o que significa a palavra Maranata? Vem Jesus. E essa é uma palavra que nós encontramos na Escritura, no livro do Apocalipse, lá mais para o fim. Mas é esta ideia de que Senhor Jesus vem. Porque os crentes naquela altura estavam à espera que Ele viesse. E desejavam tanto que viesse. Porquê? Por causa desta perseguição, por causa desta provação. Quando nós estamos a ser perseguidos, quando estamos a ser martirizados, quando estamos a passar por tribulações, nós estamos prontos a quê? Ó Senhor, vem e leva, não é? E esta é a ideia, este é o contexto que nós encontramos aqui no Apocalipse. Então, Jesus está a dizer a esta igreja, iriam passar por tribulação, iriam passar por provações, mas Jesus, venham sem demora. Jesus não veio a eles para o arrebatamento, mas muitos deles foram ao encontro do Senhor porque morreram e foram à presença do Senhor. Então, venham sem demora, verso 11, guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. E coroa aqui, os irmãos lembram-se com certeza quantas coroas estão aí à disposição dos crentes. Tem a coroa da vida, por exemplo. Tem a coroa da glória. Tem a coroa da justiça. Tudo isso são coroas que serão dadas àqueles que naturalmente perseverarem até ao fim. A coroa da vida, sobretudo. Aqueles que perderem a sua vida por causa do testemunho de Jesus. Então, ninguém toma a tua coroa. E finalmente, então, o verso 12, que é esta promessa ao vitorioso. A quem vencer, nota, eu farei coluna no templo do meu Deus. Coluna no templo do meu Deus. O que é que uma coluna faz no edifício? Sustém. Ou seja, se nós tirarmos essa coluna, o que é que pode acontecer? Ruir, não é? Eu aqui não vos vou dizer onde é que estão as colunas deste edifício. Será ali? Será ali? Já agora. É ali ou ali? Ou são as duas? Aquela é. Esta é falsa. É falsa, digamos, nesta saliência. O pilar está lá, mas está mais dentro. Agora, o que nós temos aqui é uma questão de simetria. Mas a coluna está lá, está mais para dentro. E se nós tirarmos estas colunas, meus irmãos, melhor é sairmos daqui, porque a casa vem abaixo, não é? Então, a ideia de coluna é alguma coisa que é extremamente importante, válida, é fortaleza. Não é? Então, reparem, o que ele está a dizer é que aqueles que vencerem, eu os farei colunas, ou seja, tão importantes que realmente não vão ser retiradas, precisam de estar lá. Eu os farei coluna do templo do meu Deus, de onde jamais sairá. Garantia de permanência, ou seja, não é uma passagem, é uma permanência. E depois diz, escreverei sobre ele
Agora vejam, é muito interessante. O nome do meu Deus, qual é o nome do meu Deus? São palavras de Jesus. O nome de Deus é Jeová. Yahweh. Está aí. Então colocará esse nome. Isso significa que essa pessoa passa a ser Jeová, passa a ser Yó? Não. Passa a ser o quê? Seguidores, não é? Filho, não é? Então tem ali a marca. E depois diz também, eu escreverei sobre ele o nome do meu Deus, o nome e o nome da cidade do meu Deus. Qual é? Aí diz, Nova Jerusalém. E a Nova Jerusalém aponta-nos para o capítulo 21, 22, quando novos céus e nova terra, não é? E lá veio a Nova Jerusalém. Então a ideia de Nova Jerusalém, ou seja, a ideia de que aonde Deus está, estes que vencerem, por eles, se nós vencermos também e levarmos até ao fim, também lá estaremos, não é? E finalmente, então, também o meu nome, que aliás diz o meu novo nome. Qual é o novo nome de Jesus? Os irmãos sabem? Alguém quer adiantar? Terminamos. Senhor dos senhores, Rei dos reis, não é? Pode ser esse. Lembram-se o que é que Paulo escreveu em Filipenses? Príncipe da paz. O que é que Paulo escreveu aos Filipenses, no capítulo 2? Que eu lhe darei um nome que é sobre todo o nome. E diante do seu nome todo o joelho se dobrará. E de certo modo aquilo que nós vemos ali, eu creio, em grande parte é isso. Rei dos reis, Senhor dos senhores. Ou seja, está acima de todos, não é? Só a aplicação final, então, para a nossa igreja. Slide seguinte, que é o último. Somos igreja com porta aberta. A ideia de porta aberta é uma igreja que está pronta para, que não se fecha, mas que está pronta para levar a mensagem. E, meus irmãos, isto pode ser alguma coisa que nós assumimos este ano, no sentido, e está no calendário de atividades, tudo isso, que possa ser uma igreja de porta aberta que leve esta mensagem para aqueles que estão à nossa volta. Apesar de poucos recursos, pouca força, somos fiéis no uso desses recursos. Não negamos o nome do Senhor? Eu creio que não. Não negamos, pois não? Afirmamos isso mesmo. E podemos ser poucos. Mas com Deus somos muitos. E com Deus somos mais do que vencedores. E em Deus faremos proezas. Porquê? Porque Ele está connosco, não é? Somos a igreja perseverante, guardamos a palavra. A palavra de Deus é a coisa mais importante que nós podemos ter, não é? Para nos guiar. Podemos cantar este hino, cantar aquele cântico, tudo isso, mas guardar a palavra é fundamental. E desistimos da obra missionária? Certamente que não. Não desistimos, vamos envolver, e com certeza que eu creio este ano, vamos envolver-nos mais no trabalho missionário que é feito cooperativamente com as outras igrejas, tanto no nosso país como em África e outros lugares, não é? Amém? Igreja Filadélfia. Esta é a igreja que os irmãos querem ser? Eu quero. Eu quero ser. E se eu vivesse naquele tempo, se eu estivesse à procura de uma igreja, era com certeza aquela, não é? Era a igreja perfeita? Não. Mas era uma igreja que procurava ser fiel ao Senhor em todos os aspectos.